Sejam todos muito bem-vindos e vamos para mais um dia de crescimento, de desenvolvimento, de progresso. Nós passamos por 3 processos. E eu quero que você preste atenção porque você pode estar em um deles. Em um deles. Nós temos o tempo do Egito. O tempo do Egito é o tempo da escravidão. É o tempo da opressão. É o tempo, no caso de Israel, tempo que viveram uma vida amarga, oprimidos, gemendo. Tem o tempo do deserto. O tempo do deserto é o tempo do relacionamento, de conhecer a Deus profundamente, de ter experiências poderosas com Deus, de formar a base para o próximo passo, que é o tempo da posse, de possuir, tomar posse da terra prometida. Todos esses processos, em todos eles, uma coisa que eu quero deixar muito claro e que isso entre realmente no entendimento de cada um, é por isso que nós sempre falamos que Deus, Ele busca relacionamento. Porque se você não tiver um relacionamento com Deus, você não entende Ele falar. Você não discerne a voz dEle. E Ele está o tempo todo falando. O tempo todo. Eu preciso que isso entre, porque cada culto que você vem, se você entende ou não entende, Ele está falando. Só que você precisa muita atenção, porque o não entender é um problema. Porque a Bíblia diz de um povo que ouvia, mas nunca entendia. E por não entender, você acaba se tornando um alvo fácil. Então, eu vou mostrar a você como Deus está o tempo todo falando. Por isso que nós precisamos estar em comunhão para entender. Diga comigo. Diga, a palavra não muda. Certo? Mas as direções sim. A palavra não muda. Mas direcionamentos continuamente. E eu preciso discernir isso. Então vamos lá, vamos começar nessa jornada, porque a história se repete. Então vamos começar na jornada da libertação do tempo da escravidão. O povo de Israel viveu aproximadamente 400 anos, mais de 400 anos, como escravos no Egito, oprimidos, gemendo, padecendo, vida amarga. Vida amarga. A Bíblia diz que os egípcios tornaram a vida deles amarga. Eles clamaram a Deus, e aí que é um ponto que eu também faço uma advertência, porque lá em Êxodo 2, diz o seguinte: agora o clamor de Israel chegou a mim. Mas isso não quer dizer que eles não clamaram antes. Mas por que agora chegou a mim?
É o que eu sempre falo. Existe orações e existe a oração. Está entendendo ou não? Sim ou não? Existem orações e aquela. Sabe, aquela que sai lá das entranhas, que sai lá de dentro, que sai com tamanha convicção e força, que é aquela que sobe. Aí o Senhor levanta Moisés, vem as 10 pragas do Egito, para que Faraó libertasse Israel, ou aquele povo, da escravidão. Faraó deixou que o povo saísse. O povo já está caminhando no Egito em direção ao deserto. Aí, aqui em Êxodo 14, diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés, repita comigo, diga aos israelitas que mude o quê? Mude o rumo. Diga aos israelitas que mude o rumo, mude a direção. Por que mude o rumo e mude a direção? Porque, se a gente seguir a leitura aqui, Deus tinha o propósito que atrair Faraó, atrair o opressor para exterminá-lo de uma vez por todas. Para eliminá-lo de uma vez por todas. Então, o propósito do Senhor era realmente colocar um ponto final. Aquele opressor, nunca mais eles o veria. Ou seja, aquele problema, aquela escravidão, aquele inimigo que o escravizava, nunca mais ele se tornaria a vê-los. Tinha um propósito. Mas olha a palavra. Diga comigo, mude o rumo. Mude o rumo. Então vamos lá. Deixa eu pensar um pouquinho aqui com vocês no mude o rumo. O que pode ser esse mude o rumo? Eu sempre digo o seguinte, as pessoas dizem assim, eu orei, mas Deus não me respondeu. Intensifica. Coloca mais força. Eu estou agindo de uma forma, então, ou você coloca mais força, ou analisa, busca, porque se não está funcionando de uma forma, eu preciso mudar. Mudar minha mentalidade, mudar minha forma de lidar com o problema, mudar minha forma de agir, mudar os meus pensamentos e mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar o rumo. Porque se nada está acontecendo, eu preciso mudar. E tem um propósito. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Eu quero me ver livre do problema. Eu não quero mais viver essa escravidão. Eu não quero mais viver esse problema. Se eu perguntasse assim, muitos estão passando por uma situação que, se eu perguntasse, quem não quer mais passar pelo que tem passado? Muita gente vai levantar as mãos. E eu preciso estar atento aos direcionamentos. Eu preciso estar atento, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, vai ser o mesmo resultado. Se eu continuar na mesma medida, vai ser o mesmo resultado. Eu preciso intensificar. Eu preciso colocar mais força. Eu preciso colocar mais foco. Deus está o tempo todo falando. Mas se eu sou ouvinte esquecido, eu não ouço nada. E acho que Deus não está falando, ou Deus não tem... Deus não se importa com o que eu tenho passado. E pelo contrário. Toda a base, e eu vou mostrar uma coisa importante a você, a base do início é a base que você vai precisar lá na frente. Não tem nada desperdiçado por Deus. O que você precisa nesse processo de formação, você vai precisar lá na frente. Então, passa o versículo, por favor. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto.
Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó de todo o exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Diga comigo, e assim fizeram os israelitas. Fizeram o quê? O que Deus orientou. Mudaram o rumo, mudaram de direção. Fizeram o que Deus mandou. Então, o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem, diga comigo, e perdemos o quê? E perdemos o quê? Aí você vai lá para Lucas 11 e diz assim, ó, Lucas 11, ó, diz assim: quando o espírito imundo sai da vida do homem, ele diz: tornarei para mim a casa de onde saí. Ele acha desocupada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram novamente, habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ou seja, aquele opressor, aquele problema, quando esse problema não é exterminado de uma vez por todas, ele vai tentar retomar. O mal, quando ele não é vencido de uma vez por todas, ele vai tentar retomar. Ele vai tentar assumir o lugar dele novamente. Você vê que o que acontecia no passado é o que a Bíblia diz no mundo espiritual hoje. Você vê que Faraó olhou e disse o seguinte: o que é que nós fizemos? Vamos lá buscar nossos escravos de volta. E o mal é a mesma coisa. Escraviza com um problema, escraviza com uma situação, escraviza com pensamento, escraviza com situações que vão tornando a sua vida uma vida amarga. Aí, ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios marchando na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Mas esse hoje eu estava falando uma coisa muito importante. Se eu mudasse essa tradução, diz o seguinte, que eles levantaram os olhos. Quando eles levantaram os olhos de forma horizontal. Então, o que eles viram? Eles viram o problema se aproximando novamente. Eles viram o opressor se aproximando. E ficaram aterrorizados. Eu disse, então quer dizer que eles estavam assim, e levantaram os olhos e viram os egípcios. Eu disse, quando você levantar os olhos, você levanta e faz assim, ó. Ó. Seus olhos têm que passar do horizonte. Seu olhar tem que passar do horizonte. Seu olhar tem que ser vertical. Você olha e sobe o seu olhar. Está entendendo o que eu quero dizer? Quando você para somente olhando para o problema, você vai ver só ele. Simplesmente ele. Mas quando você realmente olha para o alto, o que o Senhor fez com Abraão para tirar Abraão daquele mundinho que ele estava? Ele disse, sai para fora. Olha para o alto. Olha para essa grandeza. Se você puder contar, assim vai ser a sua descendência. Deu uma visão a ele para se apegar. Quando Deus fala conosco, a Bíblia tem inúmeras promessas.
E uma delas, a Bíblia nos ensina a olhar para aquele Deus que sustenta a terra, aonde? No nada. Um Deus que sustenta a terra no nada, não sustenta você? Sim ou não? Sim ou não? Só que se você não tivesse olhar, você... A gente costuma dizer que o problema que cada um tem passado é um problema de fé. Porque se resolver o problema de fé, resolve todos os problemas. Todos eles. Todo problema é um problema de fé. Resolve o problema da fé, resolve todos os problemas. Porque não existe problema que não seja solucionado através da fé. Não existem situações que não mudam através da fé. Então, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Por quê? Repita comigo: porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Olha, vocês nunca mais vão ver esse opressor, nunca mais vocês verão o problema que vocês estão vendo hoje, nunca mais. Se eu perguntasse a você, para pensar como isso é forte, seja lá qual for o teu problema, somente pensar que nunca mais você verá esse problema, nunca mais você passará por esse problema, não é uma coisa gloriosa? Sim ou não? Nunca mais. Tem problemas na vida da gente, tem situações que nós passamos, que nós nunca mais passaremos. Eu costumo dizer isso sem cessar. Se não voltar a velha criatura, se não voltar os velhos pensamentos, se não voltar a velha maneira de pensar, de agir, nunca mais você vai passar pelas mesmas coisas que passaram. Você vai passar por outros processos, você vai enfrentar outros problemas, mas não o mesmo. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Só que tem uma coisa importante que eu preciso que você entenda. Você não vai passar pelo mesmo, você vai passar por algo semelhante em tempos diferentes. E eu vou mostrar para você entender melhor do que significa, do que se trata. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante. Diga comigo, diga aos israelitas que siga avante. Ao tempo de clamar e ao tempo de agir. Certo? Ao tempo de clamar e ao tempo de agir. É o tempo de marchar. Ao tempo de atitude. Por que o Senhor está pontuando tudo isso? Porque eu estou falando que Deus está falando o tempo todo. Mude o rumo. Diga ao povo que marche. Diga ao povo avante. Porque está clamando. Agora já não é mais clamar. Vocês acabaram de clamar. Agora é hora de andar. É hora de seguir. Está entendendo? Eu vou mostrar isso para você o tempo todo. Deus falando o tempo todo. E aqui você tira o nome de Moisés e tira o nome de Josué e coloca o seu. Porque a história se repete. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas. Por quê? O que aconteceu? O Senhor abriu o mar. Quando o Senhor abriu o mar, e o povo começou a passar pisando em terra seca, vivendo aquela experiência sobrenatural, os egípcios acharam que podia passar também. Vamos aproveitar e vamos, porque nós vamos pegar eles. Mas era propósito de Deus, que os egípcios viessem atrás, que aquele problema resistisse, que ele viesse, porque Deus ia exterminar de uma vez por todas. E quando eles acharam que eles estavam passando, o que acontece? O Senhor começou a fechar o mar. E aí, imagina, eles já estão no meio do caminho, o mar começou a se fechar de lá para cá. Quando eles pensarem em voltar, olha o que diz o texto. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram a encobrir os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, e todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Diga comigo, ninguém sobreviveu.
O que que Deus disse? Esses que vocês veem hoje, nunca mais vocês verão. Está entendendo ou não? Então aí você entende por que muda o rumo. Aí você entende por quê. Diga ao povo que marche, não tenha medo. Não tenha medo, não desanime. Agora é hora de seguir, agora é hora de marchar. Porque esses inimigos que vocês veem, nunca mais vocês verão. Então o Senhor, de forma sobrenatural, abriu o mar, foi uma travessia. Agora eu quero que você preste atenção nos pontos que eu vou falar com você. Essa primeira travessia era a travessia, diga comigo, do Egito para o deserto. Essa primeira travessia, diga comigo, era o fim da escravidão. Esse primeiro grande milagre foi o fim da escravidão. O que Deus queria trabalhar com eles? Formar uma base. Formar um alicerce. Que eles iriam precisar disso lá na frente. Então, preste atenção no que eu vou dizer a você. Todos nós passamos por experiências importantíssimas com Deus. Todos nós, eu sempre faço essa pergunta, porque ela é de extrema importância, porque muita gente não entende. Se eu perguntasse para você, teve um momento na sua vida que você se sentiu, era uma situação sem saída, era uma situação que parecia o fim, um problema que parecia que não tinha para onde correr, que você se sentiu totalmente impotente. Se eu perguntar isso a você, aliás, vou perguntar, seja na saúde, seja financeiro, seja sentimental, não importa, mas uma situação que parecia não ter saída, que você se sentiu totalmente impotente diante dela, e você passou, você superou, você chegou até aqui. Quem já teve uma experiência dessa, levanta a mão, por favor. Então, presta atenção. O mar se abriu, eles viveram um grande milagre para, de uma vez por todas, se libertar do tempo da escravidão. Aqui se pôs fim a um ciclo. Que ciclo? O tempo da escravidão. Eles atravessaram do Egito para o deserto. Do outro lado do mar estava a escravidão. Do lado de cá agora estava o deserto. Começou um novo tempo. O tempo do deserto seria o tempo da comunhão, do relacionamento, de conhecer a Deus de verdade. Porque quando a gente fala de deserto, todo mundo vê o deserto como algo ruim. E o deserto não é algo ruim. Quando Deus se revelou a Moisés, ele se revelou no deserto e não foi no palácio. No palácio Deus não falou com ele, mas foi lá no deserto. As maiores revelações, quando Davi desenvolveu, boa parte dos salmos de Davi foram escritos
no deserto, no tempo de deserto. O deserto, eles veriam a glória de Deus. A Bíblia diz que eles seriam ensinados a depender de Deus. No deserto, o Senhor mandou o maná era a provisão, era o alimento do dia, ensinando-os. Deus queria prová-los, ensinando-os a depender de Deus dia após dia. No deserto, eles viveram experiências incríveis, como nós lemos ainda quarta-feira, que após atravessar o Mar Vermelho, eles chegaram a um lugar chamado Mara, aonde as águas eram amargas. Diga comigo, águas amargas. Então, lá era a vida, aqui as águas eram amargas, era uma situação pontual. Que quando clamaram ao Senhor, Deus indicou a Moisés um madeiro, um arbusto, que indica cruz, a mensagem da cruz. Quando você quer transformar algo amargo em algo doce, você faz isso através da palavra. Você faz isso lançando mão das promessas do Senhor. Quando o que é tomar posse? Diga, para tomar posse, eu preciso desapossar. Você, para tomar posse, você precisa desapossar o pensamento errado, o sentimento errado, você precisa desapossar o problema, o inimigo, para tomar posse do que é seu. Está entendendo ou não? Você precisa desapossar uma coisa para tomar posse de outra. Então, vem cá. O que a Bíblia diz? Que verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si na cruz todas as nossas, diga comigo, dores e enfermidades. Espera aí, se você não tomar posse disso, você vai aceitar. Você vai aceitar. E não precisa ser uma pessoa tão esclarecida para entender que nesse mundo tudo que você aceita vai passar. Não precisa ser uma pessoa esclarecida para entender que neste mundo, vamos lá, se você for ali no centro da cidade ou no comércio, no shopping, você comprar um produto e esse produto tiver defeito ou qualquer problema, se você engolir isso e você não for reivindicar os seus direitos, porque existe um código que te protege, você vai ser passado para trás e vai ficar com problema. Não tem o código do consumidor? Sim ou não? Mas você só vai tirar benefício disso se você lançar mão do teu direito. Você chega lá e dizer, eu tenho direito. Eu não quero esse produto defeituoso ou etc. Eu quero a troca, eu quero a substituição, eu quero a garantia. É assim ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Direito trabalhista. Você não tem direito trabalhista? Sim ou não? Se você não for em busca do teu direito, você pode ser lesado no teu direito. Direito de herança. Direito de herança. Se você não tomar posse do seu direito, você não vai ser lesado? De vez em quando não tem alguém querendo tomar o que é seu? Sim ou não? E você não tem que lutar? Você não tem que exercer o seu direito? Código de defesa do cristão. Agora, você já ouviu o termo na justiça que você precisa provocar a justiça? Já ouviu isso ou não?
Você precisa provocar a justiça. Você ficar parado de braço cruzado, ninguém... Você acha que um juiz vai bater na tua porta lá e vai dizer assim para você? Querido, olha, eu ouvi falar que você está com um problema aí, que você precisa que seja julgado uma causa sua, então eu vim aqui hoje para te defender. Algum juiz vai fazer isso? Sim ou não? Não? Algum advogado, se realmente você não for lá para buscar o seu direito, ele vai bater na tua porta? Não, não vai. É você. Você vai em busca do teu direito. Você provoca. Você não dorme. Porque, inclusive, tem esse termo no latim: o direito não socorre os que dormem. Amém? Deus está esperando. Quando você reivindica o que está escrito, quando você usa a sua fé em cima daquilo que está escrito, porque você tomou posse do que é seu, então aquilo que é seu vai acontecer. Aquilo que é seu vai se materializar. Moisés, Deus, ele clama, Deus indica o madeiro, ele lança na água, as águas que eram amargas se tornaram doce. Sai dali, caminham e chega a Elim, que é lugar de descanso e de repouso, onde havia 12 fontes, 70 palmeiras. Diga comigo, lugar de descanso e repouso temporário. Temporário. Sabe por quê? Porque ainda não é a terra prometida. É um lugar temporário. É só renovar as forças. Porque eu tenho que seguir, porque eu tenho a terra da promessa. Amém? Vamos passar ela aqui. Vai para Deuteronômio 34. Aí eles vêm vivendo todas essas experiências maravilhosas. Chega em Deuteronômio, vamos lá. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos, nem seu vigor tinha enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe. Diga comigo, durante 30 dias. Diga, até passar o período de pranto e de luto. Volta aqui, pode voltar. Pode voltar. Diga comigo, Moisés. Aliás, choraram Moisés durante 30 dias. Diga, até passar o período de pranto e de luto. Eles perderam Moisés. Moisés morreu. Deus deu a eles 30 dias de pranto, 30 dias de luto. Mas até passar o período de pranto, o período de luto. Aí vem o Senhor e diz assim, pode para Josué, por favor. Depois da morte de Moisés, Josué, servo do Senhor, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Diga comigo, meu servo, Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, diga comigo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, diga, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha que coisa. Lado de cá, divisa com a terra prometida. Moisés morre aqui. Eles tiram 30 dias para chorar, 30 dias de pranto, 30 dias de luto. Imagine você se eles resolvem continuar ali pranteando e fazendo luto do lado de cá. A terra prometida está do lado de lá. Vem o Senhor e diz a Josué, Moisés morreu. Agora, ó, levante-se, prepare-se para atravessar. Prepare-se para atravessar
para tomar posse da terra que eu estou prestes a dar a vocês. Aí é que vem o ponto importante. Você sabe a abertura do Mar Vermelho? Sim ou não? A abertura do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, vamos ficar com essa palavra, a travessia do Mar Vermelho, era a travessia saindo do tempo da escravidão para a liberdade definitiva. A mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho estava prestes a acontecer aqui. O Rio Jordão seria aberto como o Mar Vermelho foi aberto. Mas agora, para sair do deserto, diga comigo, para sair do deserto e tomar posse da terra prometida. Então agora, vem cá, tem uma coisa importante aqui. O milagre da abertura do Mar Vermelho foi algo grande, estrondoso. Foi algo poderoso. Deus repetiria aqui a mesma coisa. Deus abriria o mar, o Jordão, o Rio Jordão, exatamente como Ele fez. Bispo, o que o senhor quer dizer com tudo isso? O que foi a pergunta que eu fiz para você, do problema, da situação que você já passou, que achou que não tinha saída, que achou que não tinha solução, que achou que era o fim, que se fez totalmente dependente de Deus e Deus te tirou de lá e te trouxe até aqui? Não foi um milagre? Não foi uma experiência importante para você? Sim ou não? Aquela talvez fosse te tirando da escravidão? Deus estava realizando novamente a mesma coisa, agora, para sair do deserto e entrar na terra prometida, para a terra da conquista. O que você quer dizer com isso, bispo? Porque você não pode dispersar nenhuma experiência. Cada experiência que Deus dá a você é bagagem, é estrutura, é alicerce para as conquistas maiores. Você sempre vai precisar de novo. Deus repete, Deus faz em tempos diferentes, em ciclos diferentes, a mesma coisa. Um dia você precisou de um milagre para sair da escravidão. Você vai precisar de um milagre para entrar na terra prometida. Você vai precisar de milagres para conquistar. Você vai precisar de milagres para estabelecer. São essas experiências que vai fortalecendo para uma vida de conquista. Deus faz novamente, Deus faz de novo. Está entendendo ou não? Só que muitos são ouvintes esquecidos. Esquece quando deveria dizer assim: espera aí, o que eu fiz naquela época, como eu busquei, como eu clamei, como eu intensifiquei, como eu acreditei naquela época. E se você parar para refletir, como aqui, o milagre do Mar Vermelho era até maior do que o Jordão, porque o Mar Vermelho era um mar enorme, o Rio Jordão era estreitinho, era menor. A gente precisa de Deus, de experiências com Deus na nossa jornada inteira. Você está pensando que é libertação da escravidão, travessia do deserto, que é aí que você vai conhecer a Deus, porque Deus vai falar com você, Deus vai te dar experiências importantes, Deus vai alicerçar a sua fé, Deus vai te ensinar a ser dependente dEle, a ser obediente a Ele, para te colocar na terra prometida. Você vai precisar do milagre para que Deus abra o Rio Jordão e você passe e tome posse, atravesse e tome posse da sua terra prometida. Está entendendo ou não? Por isso, mude o rumo. Por isso, avante. Por que está clamando agora? Agora é hora de marchar. É hora de avançar. Por isso,
Querido, já pranteou, tem problema nenhum, já chorou, já se lamentou, já fez luto. Agora, ó, levanta. Levanta, porque você ficar aqui chorando, se lamentando, pranteando a mesma coisa, você não vai tomar posse da tua terra prometida. Quem está entendendo, por favor? Presta atenção nisso, ó. Se eu continuar aqui chorando, me lamentando pelas perdas, já chorei, tudo bem. Já me lamentei, já fiz luto. Tudo bem, nós somos humanos. Deus deu 30 dias. Mas quando venceu 30 dias, levanta. Prepare-se para tomar posse. A terra prometida está do outro lado, não está do lado de cá. A vida abençoada está do lado de lá. Nós precisamos atravessar, sair desse lugar, sair dessa posição, atravessar por outro lado, mudar o rumo. É isso que vai nos levando, conduzindo para uma vida de conquista. Tem problemas na vida que eu e você, nós já passamos, que nós nunca mais nós vamos passar. Mas nós vamos enfrentar outros problemas. Eu preciso dessa estrutura. Porque para conquistar é guerra. Para estabelecer é guerra. Para manter a conquista é guerra. São batalhas, mas vale a pena. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você como estive com Moisés. Para pensar como é bom obedecer a Deus, né? Porque Josué é um dos poucos que realmente confiou, obedeceu, passou por todos esses processos e só cresceu, só se fortaleceu. Vem cá, a palavra não muda. Você acha que Deus, se Deus diz a mesma coisa, olha, hoje eu começo a te exaltar diante de todo mundo, hoje eu começo a te promover diante de todo mundo, você acha que Ele não faz? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe que eu pulei aqui, deixa eu voltar no 34, um versículo que eu pulei, quando Deus falou que Moisés estava morto. Vai lá, volta para o 34 de Deuteronômio. Ora, Josué filho de Num, diga comigo, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enquanto o povo estava lá só pranteando, chorando, esse aqui estava cheio do espírito de sabedoria. E com o espírito de sabedoria, olha o que diz, de modo que os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Tinha um espírito na vida dele. Tinha um espírito. Um espírito com visão, sabedoria, discernimento. Pensa comigo aqui. Muitos de nós sofremos grandes perdas. Choramos? Choramos. Tivemos o nosso tempo de luto. Tivemos o nosso tempo de luto. Mas uma coisa é 30 dias. Outra coisa é viver de luto. Está entendendo ou não? Se você viver de luto aqui, você nunca vai tomar posse da tua terra lá. Por isso que precisa se levantar.
Por isso que precisa pegar as experiências lá de trás e trazer para hoje. Espera aí, Deus abriu o mar para mim lá. Deus vai abrir o Jordão aqui. Está entendendo ou não? Deus abriu o mar para mim lá. Diga, Deus vai abrir de novo aqui. Olha o que diz aqui, ó. Pois o Senhor, seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, diga comigo, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho. Quando o secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Olha que coisa linda. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão o que fez com o Mar Vermelho. Pega lá. Qual foi o seu Mar Vermelho? Sua travessia. Agora traz para o teu Jordão de hoje. E diga a mesma coisa. O que o Senhor fez com o Mar Vermelho, Ele vai fazer com o Jordão. O mesmo milagre que Ele operou através, aquele grande livramento que Ele deu, Ele vai operar aqui agora. O milagre que Ele operou para me libertar da escravidão, é o milagre que Ele vai operar para eu tomar posse da minha terra prometida. Quem está entendendo, por favor? Isso tem que entrar, não estou contando história para você não. Existem ouvintes dentro da igreja e existem ouvintes praticantes. Aí está a diferença. Isso tem que entrar. Isso tem que entrar. É você entrar e dizer assim, às vezes eu falo isso, direto eu repito isso. E não é arrogância nem orgulho não. Não é. Isso realmente é fé. Eu digo, tem problemas que eu já passei que eu nunca mais vou voltar a passar. Por que não, bispo? Por que não? Isso aí já é resolvido. Tem coisas que já está exterminada. Agora eu vou enfrentar semelhante, vou precisar da mesma fé. Eu já saí da escravidão. Eu já atravessei meu deserto. Agora é só a plenitude da minha terra prometida. É só ela. Quer dizer que o Senhor não precisa fazer mais? Não, muito mais força agora. Porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você estabelecer. Entende? Uma coisa é você conquistar, outra coisa é você estabelecer. E a gente tem histórias lindas demais para que a gente possa absorver. Você vê que Josué, ele passou por todas essas experiências. E tem uma coisa muito forte que eu gosto demais, que está aqui em Josué 13, que diz assim, diga comigo, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, diga, o Senhor lhe disse, você já está velho? Diga, e ainda há muita terra a ser conquistada. Olha que coisa linda, né? E aqui, se eu voltar um pouquinho antes, tem versículo dizendo que ele já tinha conquistado. Mas você vê que talvez ele tivesse naquela fase, ele diz assim, talvez ele tivesse naquele momento que ele falasse, poxa, eu já fiz tudo que tinha que fazer, já conquistei tudo que tinha que conquistar, Deus prometeu, Deus cumpriu, já conquistei minha terra, já estou pleno, abençoado, vi com os meus olhos, a minha descendência herdou a terra, e o meu tempo terminou, o meu tempo passou, e etc. Aí vem o Senhor e diz assim, olha, Josué, você já está velho, mas ainda há muito a ser conquistado, meu filho, levanta. Você vê que você vai até os últimos dias da sua vida, é uma vida plena, uma vida de conquista.
até os últimos dias, quando você acha que você conquistou tudo, que você já viveu tudo, Deus está fazendo coisas novas. Deus está motivando, renovando. Levanta, meu filho, tem mais coisa aí? Tem cadeira de balanço para você não? Viu? Você não está aposentado não, você vai até os últimos dias. Quer que você tenha experiências comigo até os seus últimos dias? Uma vida de conquista até os últimos dias. Amém, pessoal? É o tempo todo Deus trabalhando. É o tempo todo Deus nos levantando. Por isso, sabe, eu disse agora há pouco, né? Quando você levantar os seus olhos, não levanta só de forma horizontal, não. Porque se você levantar só de forma horizontal, você só vai ver o problema. Ó, passa, ó, pá, ó. Às vezes quando a gente está sofrendo, a gente olha para baixo. Tem um tempo que você olha para baixo, tem um tempo que você levanta a cabeça, você olha, você está vendo só o que os seus olhos te mostram. Mas eu passo desse tempo, e eu passo desse nível. Eu olho para cima. Como a Bíblia diz, né? Diz assim, ó. Diga comigo, desviando o olhar de tudo que nos distrai. Desviando o olhar de tudo que nos... O que nos distrai? O que nos desfoca? Dependendo para onde você está olhando. Você vai ver só o problema, você vai ver só a sua dificuldade, você vai ver só a sua realidade, só a sua limitação. E o texto diz o seguinte, desviando o olhar de tudo que nos distrai, diga comigo, focando nossos olhos em... Focando nossos olhos em Jesus, mas não é na figura de Jesus. É nos ensinamentos de Jesus. É na palavra de Jesus. É no que Jesus venceu. É isso. Por isso que, ó o que eu disse, ó, viu, desvia os olhos. Vai para cima. Por quê? Diga comigo. Que é o autor, a fé começa nele. Diga comigo, e aperfeiçoador da fé. Ele é o autor e o que aperfeiçoa a fé. Então eu tenho que olhar para ele. Autor e aperfeiçoador da fé. Autor e aperfeiçoador da fé. Que pela alegria de cumprir a meta proposta diante dele, suportou a cruz, desconsiderando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus, revelando sua divindade, autoridade e conclusão de sua obra. Diga essa palavra comigo, desviando o olhar de tudo que nos distrai. Diga aí, focando os nossos olhos em Jesus. Tira o seu olhar. É uma frase que eu sempre digo. Sabe por que você sente o que você tem sentido? É porque você pensa no que você tem pensado. Quando você pensa no que você tem pensado, você sente o que você tem sentido. Pensa no que você está pensando, que você vai descobrir por que você sente o que você tem sentido. Por isso que, como é que eu me fortaleço? Eu tenho que me encher. A tua mente não pode estar disponível para o diabo. Tua mente tem que estar cheia. E como é que você se enche? Com a palavra. Por isso que o Senhor disse ao mesmo Josué, ó, você quer ser bem sucedido, você quer prosperar, você quer ter sucesso em tudo? Então faça como o leão, que ruge sobre a sua presa, medita de dia e de noite. Só assim. Só assim. Você acha que eu estou te contando história? Sim ou não? Sim ou não? Não estou te contando história.
Eu sempre digo o seguinte: acompanha, olha para a igreja, que você vai ver que a igreja não é uma igreja de blá blá blá, é de resultado. E mais, vamos ser sinceros, tem que ser sincero com você. Se você for passivo, se você for acomodado, se você for vitimista, você vai se ofender com a minha pregação. Aí eu não posso fazer nada. Aí a vida vai te ensinar. Porque é sempre muito fácil a gente olhar para as pessoas e falar assim: não conhece a minha dor. Não conheço, passei por ela. Atendo a dor dos outros todos os dias. E eu sei o que fazer para sair. O deserto eu já passei por ele. Sei onde tem abismo, sei onde tem buraco, sei onde tem ciladas, armadilhas, onde tem escorpião, onde tem cobra. Sabe quanto tempo Moisés ficou no deserto antes de guiar o povo no deserto? 40 anos no deserto vivendo, depois 40 anos liderando o povo no deserto. Por isso que pessoas como a gente passam pelo deserto. Por isso que você vai passar pelo deserto. Ou está passando pelo deserto, porque você amanhã você vai ajudar outros a atravessar o deserto delas. Às vezes eu sempre falo que eu deparo com isso direto, e isso é uma questão, um problema sério. Se a pessoa tem uma mentalidade vitimista, ou de mania de perseguição, então você sempre vai ter alguém que está te humilhando, sempre vai ter alguém que está te puxando para baixo, sempre você é o menos favorecido, sempre você é mais difícil, e aí está o que eu te falei. Pense no que você está pensando, porque você se sente, por conta do que você tem pensado. A raiz do problema está no seu pensamento. Quanto mais você pensa, mais você se sente assim. E mais você alimenta isso. E padrão de pensamento modela comportamento. Diga: padrão de pensamento modela comportamento. Se eu penso, eu ajo. Amém? Não estou... bispo, o senhor está sendo insensível. Não. Eu aprendi o seguinte. Sabe quando Josué conquistou Jericó, a segunda cidade a ser conquistada, eles perderam. Por que eles perderam? Porque Deus não estava cumprindo o que prometeu? Não. Porque eles deixaram entrar o pecado, a contaminação. Aí eles perderam. Aí Josué se prostrou e começou a chorar. E dizia: agora o que o povo vai pensar? O que os inimigos vão falar? Que nós perdemos e que o Senhor não foi conosco. Agora todo mundo vai criar resistência. Sabe o que o Senhor fez com ele? Levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, tira o anátema do meio de vocês e vocês vão conquistar. Está achando que Deus ficou assim para ele? Oh, tadinho, não, querido, não fica assim. Não fiz isso para te magoar. Você acha que Deus fez isso? Sim ou não? Não, Ele não fez. Porque Deus não alimenta o espírito errado. Deus não alimenta a autocomiseração, Deus não alimenta. Pode prestar atenção quando uma pessoa murmura achando que vai chamar a atenção de Deus, piora a situação. Porque esse não é o espírito que Deus quer dentro de nós. É igual um filho que você dá as coisas só quando ele faz pirraça. Você acha que você está ensinando esse filho? Sim ou não? Não, você está alimentando o sentimento errado e despreparando ele para a vida, que lá fora ele vai fazer pirraça e ele vai quebrar a cara. Não é com pirraça que ele vai conquistar as coisas. É agindo a fé dele, tendo a postura certa, a atitude certa, sendo forte, sendo resistente, resiliente. Deus disse: levante-se, 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 tira do meio de vocês o que entrou e eu vou dar vitória para vocês. Está lá, segunda cidade a ser conquistada. Está aqui pertinho, no livro de Josué mesmo. Então Deus não alimenta espírito errado em nós. Deus quer nos tornar fortes. São coisas que nós vamos permitindo que entre, que nos enfraquece. Mas Deus não alimenta isso não. Amém? Por isso que Deus fala, está lá, Romanos 12. Desde que Deus mude a mente. Desde que Deus transforme a vossa mente, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor.
que eu quero deixar aqui, frisado, bem fixo. Deus operou o milagre da abertura do Mar Vermelho para libertá-los da escravidão. Esse milagre, ele voltaria a se repetir em outra circunstância. Mas agora para a conquista da terra prometida. Está entendendo a mensagem ou não? Sim ou não? Por isso que nenhuma experiência, tudo é treinamento. Por quê? O que Deus quer trabalhar em nós? Que chega agora, no processo da conquista da terra prometida, a gente olhe para os mesmos desafios em ocasiões diferentes e a gente olha e diz assim: o quê? Esse Jordão aqui? O Deus que abriu o Mar Vermelho vai abrir o Jordão de novo? Está entendendo ou não? O quê? Esses adversários aqui, o Deus que exterminou Faraó com todo o seu exército poderosíssimo, vai exterminar esse aqui. Está entendendo ou não? É isso que Deus quer. Espera aí, o Deus que foi comigo lá atrás, o Deus que me tirou de lá, o Deus que me levantou, o Deus que me prosperou, o Deus que me curou, o Deus que restaurou minha vida, vai fazer de novo. Ele não mudou, Ele não muda, Ele não envelhece, Ele não se cansa, Ele não dorme, Ele não cochila. A Bíblia diz que nem cochilar Ele cochila. Porque você vai precisar da mesma base. Eu quero uma vida de conquista, eu quero a minha terra prometida. Você vai ter que lutar por ela, você vai ter que conquistar. Por isso que Deus quer te treinar. Deus quer que você olhe para esse processo da conquista e você olhe e diga: o mesmo Deus que me libertou lá atrás, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para mim, o mesmo Deus que afogou, destruiu, exterminou, eliminou Faraó com o seu exército, é o mesmo Deus que vai abrir o Rio Jordão, é o mesmo Deus que vai me dar essa terra, que vai me dar essas vitórias. É o mesmo. Por isso que a gente tem que passar. Por isso que às vezes quando a gente comenta, pode ser mal interpretado. Porque as nossas experiências em nossas próprias vidas e com a vida das pessoas que têm vivido isso, traz essa segurança, essa certeza, essa convicção. A Bíblia diz que Deus opera de novo. Como o profeta Abacuque diz: opera de novo em nosso tempo as mesmas obras. Você tem que fazer das palavras do profeta Abacuque as suas palavras. Deus faz de novo, no meu tempo, na minha vida, as mesmas obras. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Diga comigo, diga: o Deus que abriu o Mar Vermelho, abre o Jordão. Diga: o Deus que me tirou, que operou na minha vida lá atrás, diga: vai operar hoje. O Deus que me deu vitórias lá atrás, diga: vai me dar hoje. Diga: o que eu estou passando, diga: vai passar. Mais uma vez, diga: o que eu estou passando, diga com convicção, diga: vai passar. Tem essa convicção dentro de você, que o que você está passando vai passar. E o que você está passando vai te dar bagagem
estrutura para coisas maiores, para conquistas maiores, para vencer desafios maiores. O que você está passando não é definitivo. O que você está passando vai passar. Acredite nisso, não é definitivo. Por isso, agora tira os seus olhos da posição horizontal e coloca os seus olhos na posição vertical. Está na hora de olhar para cima. Tira os olhos só do problema. Tira os olhos do adversário. E coloque dentro de você. Se você tiver a postura certa, a atitude certa, como o Senhor disse, mude o rumo. Problemas que você passou ou está passando, você nunca mais vai voltar a passar. Está entendendo ou não? Grave que eu não estou dizendo que você não vai passar por problema, porque você terá outros, mas agora é para conquista, é para uma vida de conquista. Mude o rumo, chega de pranto, chega de luto. Se continuar pranteando, fazendo luto do lado de cá, você não vai atravessar para o lado de lá. E a terra da promessa, a terra prometida está do outro lado. E você está prestes a viver experiências incríveis, experiências novas, sobrenaturais, com o poder de Deus, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que vai abrir o Jordão da tua vida agora. O Deus que operou lá atrás é o Deus que vai operar na tua vida agora. O Deus que deu o livramento lá atrás é o Deus que vai dar livramento agora. É o Deus que tirou da escravidão, é o Deus que vai te colocar na terra prometida. Agora, com toda a tua fé que Deus falou com você, agora você vai tomar posse, você vai desapossar o pensamento, o sentimento, o problema, você vai desapossar e vai tomar posse da palavra, você vai tomar posse do que Deus tem para você, você vai dizer: eu desaposso o medo, eu desaposso a incredulidade, eu desaposso em nome do Senhor Jesus essa enfermidade, esse problema financeiro, e tomo posse da vida plena, da vida abundante, da vida abençoada, da vida por cabeça que Deus tem para mim. Eu tomo posse da minha terra prometida, eu me aproprio em nome do Senhor Jesus. O que é amargo vai se tornar doce em nome do Senhor Jesus. O que é amargo pela minha fé vai se tornar doce em nome do Senhor Jesus. Deus não tem uma vida amarga, Deus não tem uma vida de escravidão para você. Diga com convicção, diga: Deus não tem uma vida de escravidão para mim, Deus não tem uma vida amarga para mim, Deus não tem uma vida gemendo, padecendo por cauda, envergonhado. Deus tem a terra prometida, uma vida abençoada por cabeça, em nome do Senhor Jesus. E o Deus que me trouxe até aqui vai me levar muito além. O Deus que me trouxe até aqui vai me conduzir muito à frente. Eu vou viver experiências maiores. Aprenda a orar, porque oração é falada, hein? Oração é falado, o que você fala é o que acontece. Declara isso em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse, eu desaposso o pensamento errado, o sentimento errado, eu desaposso em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito. Ali nas terras de mar, o Senhor disse assim: nenhuma das enfermidades que eu pus no Egito, que estava lá no Egito, nenhuma delas estará no meio de vocês. Nós não vivemos a mesma coisa que as pessoas que não estão em Deus vivem. Então toma posse, diga: eu tomo posse da virada de cativeiro, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus de uma vida abençoada, vitoriosa. Eu tomo posse da minha terra prometida, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito o medo, eu não aceito a incredulidade, eu não aceito a opressão, eu não aceito a dúvida, eu não aceito uma vida de escravidão, eu não aceito.
desaposse o pensamento errado, o sentimento errado, desaposse, tome posse da palavra, toma posse da promessa, toma posse de uma vida abençoada, toma posse da cura, toma posse da libertação. Diga: chega de escravidão, chega de viver oprimido, chega de viver envergonhado, chega de ser escravo, chega! Eu não aceito mais ser escravo, eu não aceito mais viver gemendo, eu não aceito uma vida amarga, porque Deus tem uma vida abençoada, uma vida próspera, Deus tem uma vida por cabeça, Deus tem uma vida vitoriosa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero esse Espírito e tomo posse dele. Diga: em nome de Jesus. Diga com toda a tua fé. Tudo é Espírito, gente, tudo é o Espírito certo, tudo são as orações, as palavras certas, em nome do Senhor Jesus. Não aceite mais ser dominado por um sentimento errado, por um pensamento errado, por aquele pensamento derrotista, pensamento que não vai acontecer, aquele sentimento de impotência, de incapacidade. Não, diga: eu vou dar a volta por cima, eu vou me levantar, eu vou conquistar a minha terra prometida, eu vou superar, em nome do Senhor Jesus. O Deus que foi comigo até hoje vai me levar muito além. Talvez Deus esteja dizendo a você: você está achando que terminou? Você está achando que chegou ao fim? Você está achando que eu não tenho mais? Levante-se! Levante-se, que ainda há muito a ser conquistado. Ainda há muito a ser conquistado. Eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. E através da tua vida, há muita terra para ser conquistada. Há muita terra para ser conquistada. Diga isso para você. Diga isso para você. Tem muito a ser conquistado ainda. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho muitas coisas para fazer, muitas coisas para alcançar, muitas coisas para viver em Deus. Em nome do Senhor Jesus, diga. E diga: eu não aceito mais esse sentimento errado, esse pensamento errado. Eu rejeito hoje, eu rejeito o espírito de escravidão, eu rejeito a opressão, eu rejeito o medo, eu rejeito a dúvida, a incredulidade, a amarração, eu rejeito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga. Em nome de Jesus, diga: toma posse, toma posse. Isso. Andar com Deus é isso. Vai acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus é dizer todo dia. Diga isso. Vai acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus é dizer todo dia vai acontecer um milagre novo. Diga: andar com Deus é dizer, até milagres tem que ser, esperar um novo a cada dia. Diga: na minha casa. Diga: na minha família. Diga: nos meus negócios. Vai acontecer. Na minha casa. Na minha família. Vai acontecer. Então diga com convicção. É dizer. Vai acontecer um milagre novo. Andar com Deus. Andar com Deus é dizer todo dia. Vai acontecer. Um milagre novo em minha vida. Com seus olhos fechados.
Diga assim. Diga: chega de escravidão. Diga: eu não aceito mais ser escravo de problemas, de sentimentos. Diga: eu não aceito mais ser escravo do quê? Problema financeiro? Problema de saúde? Depressão, opressão? Chega! Medo? Medo que te escraviza? Chega! Chega! Quando Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram, foi para sair da escravidão. Estava ficando para trás o tempo da escravidão. Quando Deus abriu o Rio Jordão para eles atravessarem, estava ficando para trás o deserto. Mas o milagre era o mesmo. O Deus que operou na sua vida lá atrás e que te trouxe até aqui é o Deus que vai operar de novo. Acredite nisso. Agora, para você entrar na terra prometida, na vida de conquista, é com o pensamento certo, com o sentimento certo. Confia nesse Deus. E não desperdice nenhuma experiência com Ele. Porque todas elas é o treinamento dEle, é o fortalecimento dEle para coisas maiores que você vai precisar. É o treinamento que Ele tem para você, para te levar para uma vida extraordinária. E quando você achar que você já fez tudo, e é o que ele está falando aqui hoje, talvez ele esteja dizendo a mesma coisa: ó, meu filho, você está achando que você está velho? Você está achando que já conquistou muito, já fez muito? Levante-se que tem muito ainda a conquistar. Tem muito ainda para a gente fazer. Eu tenho muito para fazer na tua vida e através da tua vida. É lindo isso. Você vai até os últimos dias da tua vida numa vida de conquista, tendo experiências com Deus, vitórias em cima de vitórias. Problema para nós significa vitórias, milagres novos, experiências novas com Deus, em nome do Senhor Jesus. Então acredite, seja livre do tempo da escravidão, e certamente Deus também está tirando muitos agora que já estavam no outro processo. Também sai do tempo do deserto e entra no tempo da conquista, no tempo da terra, da conquista da terra prometida, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, receba esse Espírito, toma posse dele, receba essa unção, essa força. Chega de escravidão, de enfermidade, de angústia, tristeza, depressão, opressão. Chega de luto. Chega de luto. Levanta para atravessar. Chega de luto. Chega de pranto. Levanta para atravessar, porque a terra prometida está do outro lado. Eu abençoo. Seja curado, liberto, fortalecido. Seja em nome do Senhor Jesus revestido de unção e de poder. Força. O Senhor diz a mesma coisa: ninguém vai prevalecer contra você. Se aposta da palavra, medita nela, não aparta ela da tua boca. Foca nela, ruja como leão sobre a presa. Porque fazendo assim, você vai prosperar. Você será bem-sucedido. Terá sucesso em tudo que fizer. Seja abençoado, seja fortalecido, seja revestido. Eu o abençoo. Peça a bênção do Senhor sobre a tua vida e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Diga: e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga: o meu Deus, diga, vai fazer de novo na minha vida,
porque Ele faz as mesmas obras no meu tempo, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.